Olá, Capricórnio, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Nayandra, para quem não me conhece. Sejam bem-vindos. Vim trazer uma leitura, né? Mais uma para o mês de maio. Espero que todos estejam bem, com saúde, muito dinheiro no bolso, né? Saúde para dar e vender. E vamos lá, já me concentrei aqui na energia de vocês, já embaralhei as cartas, estou embaralhando. Vamos ver com qual capricorniano eu vou me comunicar hoje, né? Para quem será essa mensagem? Vou pedir para a espiritualidade me conduzir na leitura de vocês, que eu tenha todo entendimento, que eu passe as mensagens da melhor forma, que eu seja um canal de luz, de resposta, de direção, e que caiam as mensagens mais importantes para Capricórnio, tá certo? Respirem fundo, fiquem tranquilos, que os anjos, mentores, guias de luz estejam aqui neste momento. Vamos lá. 3 energias com o nosso querido tarô do Osho para Capricórnio. Orientação. Aqui fala de uma guiança espiritual, né? Vocês sendo orientados espiritualmente. Eu não sei se vocês estão sentindo ou estão mais introspectivos, porque Deus, né, os nossos mentores, costumam se comunicar com a gente através de sonhos, através do silêncio, né? Da meditação, quando a gente se interioriza. Então, não sei se vocês estão praticando, né? Essa questão do silêncio, de ouvir a parte espiritual, né? A busca pela espiritualidade faz com que a gente entenda as respostas que a gente precisa, se comunique com quem a gente tem que se comunicar. Possibilidades. Então, a gente tem aqui uma orientação, né, divina, e temos oportunidades para vocês. Controle. As oportunidades estão aí, mas precisa saber se vocês estão abertos, né? Nova visão. Tá vendo? Aqui de início fala assim para mim, Capricórnio, vocês estão sendo guiados espiritualmente, né? Pode ser um anjo, um mentor, um guia, aquela pessoa, aquele ser, né, na verdade, que você se comunica, às vezes é um orixá, Deus, próprio Deus diretamente, ou às vezes algum santo, né? Ai, Nayandra, eu fiz promessa para Nossa Senhora Aparecida, né? Então aqui tem uma orientação divina, e tem possibilidades, tem oportunidades chegando para Capricórnio, mas às vezes Capricórnio está muito rígido, está olhando só por uma perspectiva, está olhando só por um lado, às vezes achando que somente a parte física, né, aqui no plano terreno, pode ser concretizado algo, e vocês não estão olhando além. Milagres acontecem, né? A gente faz a nossa parte e a espiritualidade faz a parte dela. Então aqui a princípio é essa mensagem, né? Capricórnio tem uma oportunidade que vai te ajudar, que vai fazer com que você evolua, com que você cresça, mas você precisa estar aberto para receber essa mensagem. Geralmente, Deus fala com a gente através dos nossos sentimentos, né? A forma como a gente se sente, aquela intuição que vem, que a gente fala, nossa, de onde veio isso, né? Eu não imaginava, nunca tinha pensado nisso. Às vezes é Deus mandando uma mensagem dentro do nosso coração para a gente poder realizar algo muito importante. Ele não vai nos obrigar, mas ele está sempre ali, se comunicando, né? E você, Capricórnio, está aberto para ouvir a mensagem de Deus para você? Vamos saber do que a gente está falando? Deixa eu só bisbilhotar aqui. Pode ser que algo esteja trazendo um certo estresse, uma certa ansiedade, né? O controle, né? Ele próprio já faz isso. Ele traz pra gente um estresse, né? A gente querer controlar tudo, querer resolver tudo. E às vezes tem um caminho aqui que vai fazer com que seja mais tranquilo. Algo de crescimento tem para vocês, tá? Vamos ver aqui o que vai abrir. Já caíram duas, né? Vou aceitar.
9 de ouros, que fala da individualidade. Tem algo sendo trazido para vocês, até me arrepia. Junto com o 6 de ouros, né? Que fala realmente dessa parceria espiritual. Uma troca. Vocês abertos para receberem ajuda, abertos para ouvirem coisas diferentes, né? Opiniões diferentes. Às vezes vem alguém que te fala uma coisa que você está resistente, mas que é o melhor para você. Porque às vezes também a espiritualidade fala com a gente através de pessoas, tá? Então, de repente, através de sonhos, você não tem nenhuma orientação. Quando você silencia, também você não consegue identificar. Então, Deus, ele manda a resposta através de pessoas, através de um livro, através de alguma situação, tá? Eu sinto aqui que existe um empoderamento para Capricórnio. Eu sinto que Capricórnio precisa pensar mais em si, cuidar mais de si. E aqui tem uma ajuda. É como se fosse uma ajuda. Vamos ver mais. Oito de espadas, né? Caiu debaixo do controle. Oito de espadas é a carta do aprisionamento mental. É quando eu coloco vários empecilhos no caminho, em que esses empecilhos são meus. Não tem ninguém me impedindo. Eu me impeço de seguir em frente. Eu me impeço de crescer. E no fundo veio o 8 de copas, falando de deixar algo para trás, né? E começar algo que vai te agradar, Capricórnio. Talvez alguns já tenham dado as costas para uma situação e indo atrás da sua individualidade, da sua liberdade, né? Você mesmo criando seu próprio patrimônio. Mas fala assim de um deixar. Então aqui tem várias questões para Capricórnio, né? Para alguns você vai precisar deixar algum lugar, alguma situação, alguém. Para outros vocês vão precisar abandonar velhos hábitos e confiar no novo. Acreditar no quanto vocês podem e são capazes, porque tá muito encaixadinha essa mensagem para vocês. Ainda não tive dúvidas aqui, né? Fala de uma ajuda que pode ser espiritual ou uma ajuda de uma pessoa mesmo, né? Um amigo, uma pessoa física, né? Aqui na Terra, mas dizendo para você não ter o total controle, mesmo porque você não tem. É como se Capricórnio quisesse controlar tudo, né? E vocês não podem controlar tudo. Aqui tem alguém, tem uma ajuda para vocês muito fácil, para que vocês saiam de um lugar, de uma situação que está trazendo para vocês uma prisão. Algo que é como se vocês não conseguissem evoluir por um critério que vocês mesmos criaram. O que mais? Talvez uma conversa com alguém te abra bastante uma visão, mas talvez realmente seja um espírito, né? Um mentor, um anjo. Vamos lá. Capricornianos queridos, vamos ver aqui que vocês estão rígidos aqui, tem uma rigidez, né? Na forma de pensar. Deixa eu abrir ali a porta, gente, pra minha gatinha que ela quer sair. A lua, né? O inconsciente de vocês, trabalhando muito forte, né? O medo do novo, o medo de não saber para onde vocês vão. Só um momento. Voltei. Então veio a lua. Eu sinto que vocês estão com certo medo. O medo de seguir em frente. Eu sinto que para alguns capricornianos, vocês irão deixar alguém ou uma situação em que vocês já estão muito acostumados com ela. E seguir sozinho, porque aqui para a maioria vocês irão seguir sozinho. Alguns irão morar sozinho, alguns mudarão de cidade, alguns irão abrir o próprio negócio.
Mas existe um medo, o medo do desconhecido, né? Ó, o Ás de Paus. É um auxílio espiritual, gente. Paus, eu tava esperando para saber qual seria a próxima carta, porque a carta da orientação, ela fala de uma orientação divina, né? Mas muitas vezes, às vezes não é, né? Não, às vezes para algum capricorniano que não tem tanta esse silêncio para identificar a voz divina, né? Às vezes algum ser mais espiritual, algo além, né, da Terra, plano sobrenatural, tem ajuda de uma outra forma. Mas aqui fala muito de uma guiança divina, mostrando para você um novo caminho, um começo com muito entusiasmo, com muita força, muito poder. Aqui fala que se você, Capricórnio, seguir essa orientação, o que vem dentro de você, você terá algo novo da vida, um começo talvez muito merecido por vocês, uma individualidade. Eu sinto que Capricórnio precisa estar um pouco só, tá? Mas só, eu digo, de ambiente, né? Talvez vocês se sintam, engraçado, né? Talvez vocês se sintam sozinhos estando com algumas pessoas. Mas aqui tá falando, Capricórnio, é para você estar sozinho, fisicamente. Às vezes uma casa que seja só sua, um lugar que seja só seu. Vamos mais, vamos abrir mais. Aqui você precisa abrir os olhos, tirar a venda dos olhos, olhar de uma forma mais simplificada, porque eu sinto que tem uma rigidez e um controle de coisas que vocês não querem olhar, vocês não querem ver. Talvez vocês tenham medo de se individualizar, né? De fazer algo sozinho, se sintam incapazes. Cavaleiro de Paus. Tem um movimento cheio de força da espiritualidade. A espiritualidade quer se comunicar com você. De novo, veio o 6 de ouros. No fundo. Eita, Capricórnio, como é forte essa energia. O signo de Virgem também tem uma energia espiritual muito forte. Eu sinto que vocês também. É muito forte mesmo. Tem uma estrutura. Tem algo novo para vocês. Que a espiritualidade tá louquinha para dar nas mãos de vocês. Só que vocês estão acorrentados, né? Se sentem incapazes, têm medo. E aí fica um pouco difícil da espiritualidade trabalhar, porque primeiro vocês precisam dizer um sim aqui. Vocês precisam olhar as coisas de uma forma diferente, uma situação de uma forma diferente. Vamos supor que você more, sei lá, com a sua família. Você sempre morou com a sua família, seus pais, seu irmão, sua irmã, às vezes um tio morando junto. Só que, na verdade, Capricórnio, por mais que você ame essas pessoas, não é o seu lugar. Você precisa do seu lugar. Vamos supor que você está num trabalho há muito tempo e você sente que não é mais para você. Será que só existe esse seu trabalho? Será que não tem uma outra coisa? Porque aqui a espiritualidade te chama para algo diferente, para algo novo. Aqui fala, Capricórnio, você precisa sair desse lugar. Você precisa sair dessa situação para você viver o incrível, para você viver a sua própria vida. E a espiritualidade tá junto com você. Não sei se vocês sentem. Eu tô sentindo daqui. É algo muito surreal. Se você silenciar um pouquinho, você vai entender. O que você tá carregando na sua vida que é tão difícil de você largar? Coloca na balança os prós e contras. Se você sair dessa situação, desse lugar, desse relacionamento, o que você vai perder? De repente você está pensando no que você vai perder, mas você não está olhando, né, a nova visão. Você não está olhando o que você vai ganhar. Vocês não querem, né? Vocês não querem olhar para isso. Mas precisa.
Vocês têm um apego a esse lugar, a essa situação, a essa pessoa, e vocês não querem nem cogitar a possibilidade de saírem disso, né? De conquistar algo fora disso. Mas a espiritualidade chama. Aqui é você por você, Capricórnio. A lupa. O tempo. Já passou do tempo, né? Já passou da hora. O caixão. Eu senti uma energia assim, né? A cobra no fundo. Eu senti uma energia assim, Capricórnio. Tem um chamado da espiritualidade para você se mover, para você sair de uma situação. Caso você não saia, não é uma ameaça, tá, gente? Mas assim, tá falando que se você continuar nessa situação, grandes problemas podem acontecer, principalmente na sua saúde. O caixão, ele fala de finalizações, né, de encerramentos. Mas aqui eu senti como se alguém tivesse doente, alguém ficasse doente. É como se uma situação de apego estivesse atrasando a vida de vocês. Vocês não estão conseguindo evoluir. E esse atraso traz um problema. Traz dificuldades, atrasos, impedimentos. É a falta da prosperidade, porque aqui tem algo próspero para você, quando você sair de uma situação. E é sério, uma conversa séria da espiritualidade. É como se a espiritualidade já tivesse te chamado outras vezes, você não tivesse ouvido, continuado nessa mesma situação, nessa relação, e aí coisas ruins foram acontecendo nesse período, e você não entende o porquê. E é como se fosse o último chamado, não é o último, né? Mas dramatizando um pouquinho pelas cartas que estão aqui, enquanto você não ouve, enquanto você não se move, enquanto você não tira essa venda dos olhos, coisas ruins vão acontecendo, porque é como se, não é porque a espiritualidade é ruim, né? Mas é como se você não estivesse entendendo o que é para ser feito. Sabe quando você está doente, o médico te prescreve um remédio de 8 em 8 horas e você não toma corretamente? Ele não faz efeito, né? E aqui é como se a espiritualidade estivesse falando, Capricórnio, vá, se mova, saia desse lugar, né, onde você se colocou, para que você viva melhor, para que você tenha mais saúde. Eles querem tirar dessa situação porque já não faz mais bem para você. Não é porque é ruim, a espiritualidade castiga, não é isso. A falta do seu movimento, né, por livre-arbítrio e escolha sua, faz com que você se castigue, se automutile, entre aspas, porque aqui causa danos para você. Danos mentais, danos físicos, né? Talvez a sua saúde esteja um pouco comprometida, porque você não entendeu o recado, né, de você viver a sua própria vida. Enquanto você estiver nesse mesmo lugar, nessa situação, você vai sentir que as coisas não andam, tá bom? Então essa é uma escolha de vocês, espiritualidade chama para o melhor, como sempre, né? Mas tem algo, eu sinto que tem algo consumindo vocês, enquanto vocês estão nessa situação. Aqui é como se estivesse te chamando para viver o incrível. E muitos de vocês não estão percebendo. Eu espero que essa mensagem chegue para o máximo de capricornianos possível, que seja um grande alerta na vida de vocês, que vocês possam entender essa mensagem do fundo do coração e receber e aceitar esse convite da espiritualidade para viver uma vida de muita prosperidade, muita independência, muito resultado positivo aqui, tá bom? Desejo do fundo do meu coração que vocês
escutem essa mensagem, que ela faça todo sentido. Uma última mensagem com o oráculo Poder da Lua. Uma mensagem de uma confirmação, né? Uma palavra ou uma frase de confirmação para Capricórnio. Reflexão. Rota do sucesso veio no fundo. Reflexão, gente. Parem para refletir, né? Essa carta da reflexão, aparentemente essa moça ela tá de noite ali no silêncio, né? Lembra que eu falei que é no silêncio que Deus fala com a gente, né? Que a espiritualidade conversa? Parem para refletir sobre essa mensagem, sobre a vida de vocês e tentem escutar ao máximo o que a espiritualidade tem para vocês. Aqui claramente é algo que pode trazer um desconforto, mas é algo que vai trazer também uma grande renovação. Tá bom? Caso vocês queiram saber mais, me chamem para uma leitura particular, tem o preço e o contato aqui na descrição do vídeo. Estou torcendo para que tudo dê certo, tá bom? Desejo muita sorte, muito amor na vida de vocês, muita reflexão. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.